Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Fala galera, estamos começando mais um We That Podcast, edição 132 aí desse nosso podcast. Mais uma edição aí cobrindo a off-season do Saints, né? A gente já teve a última edição aí que falou sobre o draft. Se você não escutou o nosso podcast aí sobre o draft, vai lá, porque esse podcast aqui a gente vai focar em alguns outros pontos da off-season do Saints. E dá uma escutadinha lá, depois você volta, já escuta esse aqui, já emenda que agora esse episódio a gente vai falar mais das aquisições, da perda do Saints na off-season, algumas lesões aí, né, que tem atrapalhado o time. E também a gente vai dar uma breve falada aí do training camp que está para começar. Bom, galera, vamos começar aqui então apresentando aí os nossos convidados. Bom, a escalação de hoje aí, a gente veio com o Fábio aí já me acompanhou em vários podcasts na última temporada. Já vamos começar aí com o pé direito essa próxima temporada. Fábio, seja muito bem-vindo aí. Saudade de falar do Saints, cara? É sempre maravilhoso falar sobre o Saints. Mesmo que seja ruim, seja bom, mas é sempre bom. Sempre bom fazer parte do podcast que eu amo demais fazer. E vamos falar aí sobre o Saints, sobre o futuro. E que seja uma temporada de bênçãos, né, de glórias. A gente tá precisando. Amém, amém. A gente espera sofrer menos, né? As coisas ainda não mostraram que isso vai acontecer, mas vamos torcer para que aconteça. Bom, além do Fábio, a gente tem o Bernardo aí também. Bernardo, seja muito bem-vindo aí ao podcast, cara. É isso aí. Eu acho que eu nunca gravei podcast junto, né? Opa, obrigado aí pela chance, né? É minha primeiro podcast. A primeira gravação, eu ia confirmar isso antes. Mas sinta-se em casa, cara. Você já é de casa e agora definitivamente aí estreando nos podcasts. Seja bem-vindo aí, pode se apresentar, inclusive. Bom, eu sou o Bernardo, não tenho muito o que falar, 19 anos, torço pro Saints, estamos nessa sofrência aí e vamos nessa. Tem muito o que falar, não. Isso aí, fica tranquilo. Falando em aquisições de off-season aí, né? O Bernardo foi uma das nossas aquisições da off-season. Se o Saints, a gente não tem certeza se vai bem, né? Mas o Saints Brasil, a gente aqui, o Mundo Rudete, a gente buscou novas aquisições aí pra tá cada vez melhor pra vocês. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Bom, antes de puxar aí os assuntos, eu vou fazer o nosso merchanzinho, né? Pra Jéssica não me dar um puxão de orelha. Mas é mais pra vocês, né? Seguirem a gente aí nas nossas redes sociais. Se você por algum motivo aí apareceu o podcast e não segue a gente nas redes sociais, não se esqueça, né? De seguir a gente lá no Instagram, Mundo Rudete. No Facebook, se é que alguém ainda usa, o Saints Brasil. O Twitter, o Saints Brasil 09. No nosso blog lá tá sempre saindo notícias novas sobre o time aí pra você ficar a par. Não é porque tá na off-season que a gente parou de publicar. Estamos com bastante publicações aí de coisas aí que estão acontecendo com o time na off-season, principalmente lesões, infelizmente. O mundorudete.com. E para vocês seguirem também as meninas do Flor do Superdome lá, que a Gé participa também, que elas fazem um conteúdo muito legal aí sobre o New Orleans Saints. Bom, galera, vamos para nossa primeira pauta então. A nossa primeira pauta aqui vai ser sobre as aquisições
e as perdas que o Saints teve na off-season, eu vou citar as nossas picks do draft também, apesar de a gente não focar exatamente nela, a gente pode focar mais, mas quando a gente vai ver as perdas, vai ter muita gente nas perdas, né? Então eu prefiro, eu acho legal a gente citar quem veio do draft também para dar uma aquecida no coração. Bom, eu vou começar com as perdas. O Saints, né, acabou perdendo aí o quarterback, o Jameis Winston, o wide receiver, o Michael Thomas, o tight end Jimmy Graham. Até aí tudo bem, né? Até aí nada que a gente não esperava. Os tackles, né, o Cameron Irving e o Andrew Speech, o guard Max Garcia, o faz tudo da OL James Hurst, o Malcolm Roach, nosso defensive lineman, ex-defensive lineman, o Zach Bond, aí, que era querido por alguns, o Looney Johnson e o Isaac Edon, que eram cornerbacks, e o safety Marcus May. Antes da gente falar das chegadas, eu acabei de pensar nisso aí, acho que vai ser uma boa. Vou começar com você, Fábio, que você já está mais acostumado. Qual dessas perdas aí tem alguma dessas perdas? Porque assim, apesar de tudo, né, são alguns nomes até que foram relevantes, mas não tem nenhum big name ali, tirando o Michael Thomas talvez, né, mas que também já não estava jogando no Saints tem um tempo, né, vamos ser sinceros. Tem algum nome aí que você acha que o Saints vai sofrer bastante com a perda? É porque assim, né, quando a gente fala de um ídolo, que era Michael Thomas, a gente pensa muito e fala assim, caramba, ele saiu, né, como é que vai ser agora? Só que o Michael Thomas não joga, já tem uns 2, 3 anos, né, que ele não tá naquele nível que a gente esperava, né, o Jameis Winston era um bom reserva, mas quando entrava não era tão bom assim, né, a gente, assim, pra mim o Mayer, eu acho que eu gostava muito dele, ele tinha aquela questão tanto do vestiário como na equipe em si, que era muito bom. Mas em termos de perdas, assim, eu acho que no geral era perdas que a gente meio que já imaginava, né? Como o Michael Thomas já vinha um tempo que a gente falava, caramba, é bom ele sair, é bom ele encontrar novos ares, por mais que seja um ídolo, né? Mas que, infelizmente, a verdade tem que ser dita, ele não agregava muito, né? Tinha jogos que ele sumia e não era aquele Thomas que a gente esperava que ele fosse. E de resto, assim, eu acho que era perdas que a gente já imaginava e que tinha que lidar com isso, entendeu? Exatamente. Não teve muita surpresa nas perdas, né, Bernardo? O que você achou aí? Ou se teve algum cara que você ficou bem chateado que acabou saindo do Saints? Qual foi a sua percepção? Não, eu vou acompanhar vocês mesmo. Nenhuma saída eu achei que é um grande impacto no time. Que eu falo, nossa, esse cara, sem esse cara, a próxima temporada vai ser um fracasso. Mas não. Eu penso no que o Fábio falou até do Winston. Eu não era uma grande fã, mas se você pegar as nossas opções para reserva do nosso quarterback não tão confiável, ele tinha sua certa importância, mas não era muito fã. Então é o que eu mais penso em falar assim de uma perda, mas nada muito significante, eu acho. As outras eu acho que o Saints buscou, talvez não tão no nível ou tão qualificada, assim, uma reposição nas outras posições. Mas é isso, basicamente. Eu acho que nenhuma posição deu essa perda significativa. Legal. Em vias gerais eu até concordo com vocês, mas eu vou só fazer um destaque que eu percebo, né? Que a gente acaba por... que eu acho que vai ser... Não que é uma grande perda, mas que pode ser uma grande perda, mas no elenco da linha ofensiva, né? Porque o Saints perdeu nomes que pode ser que não eram dos mais confiáveis, né? Que é o caso principalmente do Andrew Speech e do James Hurst, mas eram caras que jogavam, né? Então, assim, foram peças titulares, né? O James Hurst até não foi durante todo o seu tempo titular, mas ele sempre foi uma peça muito útil, né? Como sempre, e é normal na NFL, né? Você ter sempre muitas lesões na linha ofensiva. Ele era um tapa-buraco decente, né? O Andrew Speech é mais uma decepção, na verdade, né? De tudo
todo o contexto do Andrew Speech, mas ainda assim ele se encontrou, né, no Saints, teve boas temporadas aí no geral, apesar de uma ou outra, apesar de nunca, né, ter despontado como a gente pensou, mas algumas perdas, né, além do Max Garcia também que saiu e o Cameron Irving, que eram mais fundo de rotação ali, mas ainda assim apareciam às vezes. Eu acho que a posição que o que nos deixa mais incertos é esse corpo de linha ofensiva, porque quando a gente vê as contratações, que a gente vai falar já, tiveram contratações, é claro, mas assim, nada, tirando obviamente a pick do primeiro round, nada muito chamativo, né? Então, é uma linha ofensiva que já não vinha muito bem, né? Na última temporada o Saints sofreu bastante com a linha ofensiva, Derek Carr que o diga, né? Mas em contrapartida era uma linha ofensiva, né? Agora ela se desmantelou, então assim é um pouco incerto, né? No meu ponto de vista, a gente saber o que vai esperar, né? Espero muito que dê certo, mas a realidade é que talvez seja o ponto de maior atenção aí que o Saints vai ter nesse training camp e aí pra frente. Bom, acho que a gente pode ir para as aquisições já, né? Vamos para a parte boa, né? Vamos parar de dar tchau. Primeiro eu vou falar aí do draft, né? Na primeira rodada aí o Saints draftou o Talias Fuaga, né? Que é o offensive tackle. Na segunda rodada foi draftado o Kool-Aid McKinstry, cornerback, também vai ser muito útil para a equipe. Na terceira aí veio o Spencer Rattler, né? Que aí já não é uma opção pro atual, é mais pro futuro, que ele é o quarterback. Além disso ainda teve Bob Means, né? O wide receiver de Pittsburgh, Jalen Ford na quinta rodada aí, que ele é linebacker que veio do Texas, Christian Boyd, defensive tackle de Northern Iowa, e Josiah Ezrin na última escolha do Saints aí na sétima rodada, que é um offensive tackle também que veio de Eastern Kentucky. É aquele jogador que a gente nem sabe se vai fazer o elenco, né? Mas é uma opção que tá aí pro time. Além disso, né? Agora a gente vai para as adições na off-season. E eu vou na ordem que tá aqui, mas não é necessariamente a ordem de importância. Vou dar ênfase nos mais importantes. As adições aí vieram o quarterback Nathan Peterman. O Nathan Peterman, que quando veio, né? Ele veio antes do draft, a gente já até pensou um pouco, né? Falou, meu Deus, vai vir o Nathan Peterman. Mas provavelmente ele vai ser cortado ou algo assim. O Sam Brown Ruin, né? Que é o irmão do Amon-Ra Sam Brown, o Equanimal Sam Brown. Não é ruim, coitado, mas comparado com o irmão é complicado. Cedric Wilson, né, o wide receiver que jogou uma época em Miami e tudo mais. O offensive lineman Lucas Patrick. Agora vem os nomes bons. O defensive end Chase Young, que foi a contratação bombástica, né, do Saints na temporada, aí, um jogador muito badalado, que está voltando de lesão, mas ao que tudo indica, né, as notícias recentes, vai estar vai estar preparado, né, para quando chegar a temporada. O linebacker experiente, vindo do Kansas City Chiefs, o Willie Gay. O Khalil Hudson, também linebacker. E o defensive back, que também pode ser muito útil para o time, o Will Harris. Além do Rashid Shaheed, aí, que foi renovado aí, o contrato. Que ele ainda não apareceu aqui, mas recentemente foi renovado e vai continuar no Saints. Bom, não sei aí, vocês podem até ficar, quem se sentir mais à vontade aí. Vamos agora pro outro lado da moeda, das aquisições. O que vocês acharam de modo geral aí, e quem você destaca, quem você destaca aí dessas aquisições? Pode começar, Bernardo, dessa vez. Então, das aquisições, é meio inevitável você não destacar o Chase Young, né? Que é um cara que ele foi, na época do draft dele, ele ainda tem um potencial grande, se você for ver, mas tem aquela questão de que ele não ficar saudável não é das qualidades dele. Porque agora a gente viu que ele passou por uma cirurgia no pescoço, ele já teve lesões em outros anos. Apesar disso, ele pode ser um nome assim, que vem ajudar um setor que não foi bem ano passado, que foi apressar o passe. Não foi tão bem. E ele pode vir para fazer essa ajuda. Agora os outros, eu acho que talvez o Willie Gay, ele pode vir fazer um papel importante. O próprio Cedric Wilson, não sei, não vai ser importante assim, mas para ser um wide receiver 3, para ser um veterano, porque o corpo de recebedor do Saints é bem jovem, né? Então ele pode ser essa voz.
sei também quão que isso vai ser importante, mas eu acho que ele pode vir a ter essa importância. Mas além dele, eu não acho das aquisições nada que ajudasse muito assim a gente elevar o nosso patamar. E basicamente isso. Não tinha nosso cap também não ajudava, né? Não dava esse espaço para a gente fazer nenhuma loucura. E é basicamente isso. Eu acho que o Chase Young, apesar de não ficar tão saudável, é uma aquisição boa, que pode ajudar em certo ponto. Sinceramente, assim, sobre aquisições, eu não posso deixar de falar que para mim é um dos principais, porque Clint Kupiak, o nosso coordenador ofensivo, é uma aquisição que muda, inova. Pete Carmichael, a gente já sabe, fez boas temporadas, mas a gente precisava se atualizar, a gente precisava de coisas novas. E eu vi algumas entrevistas dele que ele fala sobre essa linha ofensiva, as perdas e os ganhos. E a gente tem que falar sobre o Cedric Wilson, que para ele é importante. Então, para a rotação vai ser importante. Não estou dizendo que é uma aquisição maravilhosa, mas é uma aquisição boa, né? A gente fala muito de Chase Young, que é uma super estrela, que vem de lesão, mas eu vou falar também de Willie Gay, que é um cara que veio do Kansas. Os torcedores do Kansas City Chiefs sentiu muita falta e vai sentir muito. Patrick Mahomes, em uma entrevista, até falou sobre isso, de como será a temporada sem ele. Eu acho que o Willie Gay é um cara que a gente tem que ficar de olho, é um cara muito bom e que vem pro Saints, assim, em uma época de renovação. A gente, felizmente ou infelizmente, mas a gente está em um período de renovação. Então, caras assim agrega muito. São, para mim, dois caras que Cedric Wilson vai ser bom para encorpar o nosso ataque e o Willie Gay vai ser muito bom, entendeu? Além de Chase Young, que é um cara fenomenal, que infelizmente tem muitas lesões, mas ele até falou que espera que esteja saudável para ajudar o Saints. Então, a gente espera que essas contratações venham para mudar o patamar. Existe a expectativa grande de como será o ataque, de como o Derek Carr vai se comportar, de como o Clint Kupiak vai comandar esse ataque. E essas aquisições, de um jeito ou de outro, é bom. Até Thales Fuaga, que no mock draft que eu montei, eu botei ele como nossa escolha de primeiro round, que é um cara fenomenal, é um cara que tem um talento fantástico. Sou muito fã dele, então é algo que a gente pode ficar entusiasmado. A temporada passada mudou um pouco, a gente teve aquela oscilação, mas essa temporada eu fico um pouco mais empolgado com as aquisições, né? Com certeza. O Saints ele acabou fazendo aquisições pontuais, né? Só que são aquisições que de fato eram needs do time, né? E o que você falou aí que eu vou destacar que de fato você foi muito bem na colocação, é o Clint Kubiak, né? Que ele de fato ele é o principal a principal aquisição do Saints, assim, no sentido, talvez mais no sentido mental, assim, porque independentemente das contratações que o Saints fizesse, né, se tivesse mantido o Pete Carmichael como coordenador ofensivo, nenhuma valeria a pena, né, porque, assim, talvez o principal problema do time, né, que estava sendo ele, um dos principais, não havia saído, né, então, além de dar, né, uma rejuvenescida, literalmente, né, o Clint Kubiak aí, ele comandou, né, um dos melhores ataques da NFL nos últimos anos, né, o do San Francisco 49ers, e também você tocou num ponto bem importante, né, tanto o Cedric Wilson como o St. Brown, mas principalmente o Cedric Wilson, ele tem como característica, né, ser um bom recebedor com a bola nas mãos, né,
produzindo jardas com a bola nas mãos, e isso é característica, né, dos ataques do Clint Kubiak, que utilizou muito bem o Brandon Ayuk, o Deebo Samuel, né, nos seus anos lá em São Francisco. É claro, né, que é uma comparação apenas em característica dos jogadores, né, obviamente o nível do Samuel e do Ayuk é bem maior, mas o Cedric Wilson aí, que talvez é um nome que muita gente não coloca muito, né, como um destaque, é um jogador que pode ser que faça diferença ainda mais, né? Ainda mais pensando nesse ataque do Saints aí, que querendo ou não acabou perdendo o Michael Thomas, né? Que pelo sim, pelo não, era um wide receiver que era um wide receiver de confiança do time, né? Digamos assim. Então, temos muito a pensar ainda, há muitas incertezas, né? No Saints. A gente não sabe, inclusive, como vai ser o ataque com o Clint Kubiak, que a gente espera que vai ser melhor. Ainda tem o ponto, né? Do Dennis Allen, né? Que a gente também não tem muita noção de como ele vai. Mas talvez aí, sem muita preocupação com o ataque, talvez isso vai dar uma aliviada nele, né? Consiga voltar a focar um pouco melhor na defesa. Mas foram contratações muito importantes por conta de, né? Eu acho que a gente pode colocar alguns pontos aí, principalmente as principais contratações. Inclusive, se depois que eu colocar aqui, vocês não precisam ficar quietos, não. Vocês podem complementar, discordar, concordar. Mas o fato da contratação do Chase Young, para mim, ela é muito importante, além, né, do fato de ser um jogador incrível para o time, é a ideia, né, de dar um descanso a mais pro Cameron Jordan, né? O Cameron Jordan, com certeza, ele já tá indo mais pro final da sua carreira, né? E nessa última temporada ele teve uma queda significativa nos seus números, muito por conta da idade, e a gente pode parar e pensar que, obviamente, ele é um jogador que é fora de série, assim, toda a sua carreira, mas uma hora a idade chega e você tem que saber manejar bem essas peças no elenco, né? Não é que ele vai ser um jogador ruim, mas se você der um tempo a mais para ele descansar, o que ele não teve, né, devido às nossas gigantescas lesões no depth de defensive end, se você der menos snaps para ele, a tendência é sua produtividade aumentar, né? É inversamente proporcional no sentido porque ele vai estar mais descansado. E a mesma coisa, ou algo parecido, funciona com o Demario Davis ali, que, diferentemente do Cameron Jordan, é um jogador muito importante, foi um jogador muito importante temporada passada, né? Ainda assim segue em alto nível, parecendo vinho, mas é uma preocupação que o Saints tem, né? Porque em algum momento é natural que o seu desempenho ele diminua. Então é legal você ter o Willie Gay ali, que provavelmente vai atuar junto com o Demario Davis, mas caso o Demario Davis possua aí algumas dificuldades, né, devido à idade e tudo mais, porque em algum momento ela vai bater, esperamos que não essa temporada, é importante, né, você ter outro nome ali que possa ser uma liderança no time, né? Eu até esqueci de pontuar sobre o Clint Kubiak, né? Eu esqueci de comentar isso quando eu falei das contratações não aumentarem o patamar. Eu acho que essa, na verdade, ela pode, se der tudo certo, pode vir assim, não vou falar aumentar uma coisa muito forte, porque melhorar do que foi temporada passada é muito difícil não melhorar. Mas, querendo ou não, mesmo com a linha ofensiva meio numa situação não tão boa, o Derek Carr meio esquisito, a gente ainda tem peças boas no ataque, que é os nomes mais fortes do time do ataque, o Camaro, o Olave, o Shahid, que renovou. Então é basicamente isso. O Kubiak, acho que talvez a principal aquisição, que talvez mais dá esperança pra gente, é essa esperança de poder dar uma elevada no patamar do ataque, que ano passado foi triste. Eu só vou entrar em um ponto que eu concordo com o que o Ivan falou, da questão de preservar o Jordan, Cameron Jordan e o Demario Davis, pela questão mesmo da idade também, né? A gente sabe que pesa essa questão da idade, mas também a gente sabe que a temporada passada, muitos jogos, como é que eu posso dizer? A gente ganhou jogos por conta da defesa. Teve jogos que a gente olhava para Davis e para Jordan, a gente falava assim, cara,
como é que eles estão jogando em alto nível e sem parar. Tem horas que cansam. E temporada após temporada, isso vai, infelizmente, vai descer um nível. A questão é repor. O Chase Young chega, muda o patamar, mas tem que ver a questão de como vai ser o Chase Young, né? Infelizmente ele teve uma lesão grave, tá voltando, tá se recuperando. Ele disse que espera estar saudável a temporada toda e espera levar o Saints pelo menos a pós-temporada. Então é algo que a gente tem que olhar muito, porque tem um ataque novo. A gente pode ver um Olave ainda melhor, um Olave recebendo mais bolas, um Olave tendo oportunidades, como tem Justin Jefferson, como tem outros wide receivers que é o protagonista da equipe. Acho que a gente tem que pensar muito nessa questão de que sai o Michael Thomas, mas dá mais bolas para Chris Olave. Dá a bola, bota para ele ser o protagonista que ele quer ser. Então, assim, a gente tem uma defesa muito boa, a gente sempre vai ter uma defesa muito boa, mas até que em temporada a gente vai ter essa defesa muito boa. Então a gente tem que pensar no New Orleans Saints para o futuro, para ganhar o Super Bowl, mas esses caras tem que ganhar agora, tem que ganhar o Super Bowl agora por causa da idade. Então a gente tem que ver essa questão da balança para saber, vai pensar lá para o futuro ou vai montar um time agora para essa defesa, entendeu? Tudo isso conta. Pois é, o Saints, você até tinha falado que o Saints está de fato em renovação, mas o Saints é um time que não abraçou, né, exatamente a renovação, porque não foi nada parecido com o rebuild que o time fez, né, em muitas das suas decisões, inclusive, né, a contratação do Derek Carr que aconteceu 2 temporadas atrás. O time ainda tem muitos jogadores com idade, muitos veteranos no elenco, vamos falar assim. E então isso não é um padrão de um time que não quer brigar por nada, né? Muito, muito pelo contrário, né? O Saints ainda quer, almeja aí, né? Acredita que tem um time de playoff, e inclusive se não for para os playoffs essa temporada, eu acho muito difícil que o Dennis Allen permaneça, né, no comando do time. Então é um staff, né, que entra pressionado, mas também que acredita, né, que o time vai conseguir ir para os playoffs, ainda mais contando com a nossa divisão, né, que não foi muito bem na última temporada, e apesar, né, de algumas mudanças, aí, principalmente talvez no Atlanta Falcons, que deve ser o principal concorrente do Saints após temporada, né, o Tampa Bay vem bem também, mas acho que não no mesmo nível, e ainda assim o Saints, né, acredita que é o momento, né, de continuar tentando aí um push aí pro Super Bowl. Na lógica mesmo é um pouco difícil de acreditar, mas a gente pode acreditar conforme as coisas vão acontecendo. Bom, acho que a gente pode passar um pouco para o próximo assunto, né, para o próximo ponto, que são as lesões que o Saints está sofrendo. A gente o time está tendo algumas perdas significativas, né? A maior delas, eu acho que não tem como não falar, que é a maior, né, que é a perda do Ryan Ramczyk, né, que é que era o tackle, né, titular do time aí, de confiança, de muitos anos, All Pro, um jogador fora de série, que já não é de hoje, já não é de ontem, que sofre, né, com uma lesão no joelho. Eu vou deixar até o Fábio que eu dar uma aprofundada melhor para falar do Ryan Ramczyk, mas fato é que ele não vai jogar essa temporada, né, já está definido que ele está fora da temporada, mas a questão nem é muito essa, né, na realidade a questão mais do Ryan Ramczyk é se ele vai conseguir voltar a jogar na vida, né, se ele não vai ter que se aposentar aí por conta de sua lesão no joelho, que é uma lesão muito grave, né. Além dele, né, o Saints pode mostrar que já não tá com sorte desde o começo, né. O tight end Juwan Johnson, né, o defensive end aí, o Tano Passanyon, que foi importante na última temporada, e o linebacker Neff Sewell, além do Chase Young, né, que ainda está na lista Player Unable to Play, alguma coisa assim, POP list lá,
são jogadores que são nomes relevantes aí do Saints que estão enfrentando lesões aí já na pré-temporada e obviamente algumas mais virão, mas espero que o Saints demore, né, a sofrer com essas lesões aí que acontecem bastante na liga, mas a realidade é que já temos alguns nomes, né? O Chase Young já tem uma perspectiva diferente, né? A gente já sabia que ele ia estar nessa lista, mas com uma boa perspectiva de volta, né? Agora, os demais nomes aí, o John Johnson, o Tano Passanhan e até o Neff Sewell, além, né, claro, do Aaron Ramczyk, o Saints já começa, né, a temporada tendo que correr atrás de substitutos, né, Fábio? A gente sempre tem que lidar, né? Porque a gente é o New Orleans Saints. As lesões estão sempre no nosso pé, infelizmente. Sobre o Why, a gente tem que saber que esse cara é fantástico, né? Só que a gente tem que ter um medo e uma preocupação de que, infelizmente, existe a possibilidade de ele não poder jogar mais em alto nível, até mesmo nem jogar. Essa lesão no joelho é muito séria. É uma lesão que ele já sentia há algumas temporadas, mas que se agravou muito e optaram por fazer cirurgia. E ele pensou em voltar ainda nessa temporada, mas ele voltou a assistir dores, porque é uma doença, é uma lesão crônica, então requer um cuidado maior, é capaz de, ano após ano, essa lesão se agravar mais, então ele corre o risco sério de não voltar a jogar mais, entendeu? Infelizmente é algo grave, não pensando só no jogador, mas pensando no time, que depende muito dele. Ele é referência para muitos, é ídolo, é capitão da equipe, um dos capitães, é muito bem de vestiário. Eu era fã dele muito, e na temporada passada eu dei uma pesquisada, li sobre ele, sobre a história dele. Então é um cara que o Saints precisava muito, ainda mais para essa temporada, que eu repito, é de renovação, e perder ele por conta de lesões que o Saints sofre, acho que a vida toda o Saints sofreu com essas lesões. Então, não só ele, né, mas os outros também, são perdas que é significativas, e tem muita chance de muitos deles aí até acabar de não jogar a temporada, ou até ficar tipo 3, 4 jogos. Sobre Chase Young, da lesão, eu soube que ele vai voltar a treinar amanhã, né? Alvin Kamara também tava lesionado. Então são dois caras que a gente nem precisa falar, né? Sobre voltar aos treinos é muito importante, ainda mais Kamara, que é um cara que é muito importante para esse ataque. E pesou muito, né? Por causa das lesões na temporada passada. Então essa temporada ele voltar também é importante. Infelizmente, como eu falei, as lesões pesam demais pra gente. Eu acho que muitas temporadas a gente poderia ter ido mais, mas as lesões acabou que complicou muito a nossa temporada. Então, mais uma vez, a temporada nem começou e a gente já tem um corte já pra temporada toda. Então, é um risco que a gente corre, é um esporte muito físico e que as lesões estão aí, né? Então, a gente tem isso, né, no Saints, né? Essas lesões que perseguem a gente. Essa questão das lesões no Saints é complicado, né? É bem triste, né? Essa questão do Ramczyk, que ele vai ter que ficar fora a temporada toda, corre esse risco de aposentar. E todos os outros, né? O Sewell, o Passanhan, o John Johnson, todos são lesões graves também, né? O Passanhan é Aquiles, o Sewell é joelho, é o ligamento. Então são todos que a gente fica com o pé atrás, tipo, provavelmente a gente não vai poder contar com esse cara pra temporada. Então já começa a temporada com praticamente 3 baixas que participaram dos últimos anos. Aí tem a notícia que veio hoje do Chase Young, né? Que teve a cirurgia, mas vai participar do treino amanhã. Até vi no site que o Chris Olave também, que tinham colocado ele
na lista de lesionados, ele vai participar um mais limitado do treino amanhã. E também o Camara, igual o Fábio falou, que sofreu muito com lesão e já vai estar com esse problema do contrato também e vai participar amanhã. É triste, né, que esses caras vão ficar fora, né, principalmente o Ramsey, mas tem esse lado, o lado positivo, que são esses outros caras que vão voltar amanhã, né, pro training camp. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que, querendo ou não, né, o John Johnson, a gente já... Ele é um nome importante, mas a gente nunca... Já faz um tempo já que o Saints não... Criticaram muito, né? Os torcedores criticaram muito esse cara. Pois é. Lesionou, tipo, a gente sentiu falta, né? Incrível isso. Não, exatamente. Mas é muito por fato, de fato, ele foi um jogador importante, mas... E ele é talvez o principal talento da equipe atualmente, mas a questão é que o Saints já faz um tempo que deixou de correr o seu ataque, né, de fazer o seu ataque em volta dos Tyrants, né, muito difícil vocês utilizar Tyrants como recebedores, eu digo, né, mas como bloqueio, o Saints usa bastante, né, e obviamente isso é um ponto que tanto o Tyson Hill quanto o Foster Moreau, eles são já são especialistas no bloqueio, né, o Saints investiu em mais opções para recebedores, então eu acho que apesar de ser uma perda sentida aí, né? Que obviamente dos Tyrants ele é o melhor recebedor. Mas ainda assim é contornável, né? Assim como o Passanhon, que o Saints aí já tá com um depth ok, talvez, de defensive ends. E o Penny Sewell também, que não é um jogador de muita importância. Então, assim, né? Falando, obviamente, claramente. Mas assim, de modo geral... foi legal até o ponto que vocês tocaram no Camara, né, que ele, apesar de não estar, né, entre os lesionados, ele tinha um momento, um tópico, né, muito importante, que é a questão salarial, né, a questão contratual, desculpa, porque isso aí já vai servir para a gente fazer o link para o training camp, né, vocês já citaram em alguns momentos aí, para quem não tá muito ligado aí na NFL, o training camp ele começou basicamente hoje, né, assim, estamos em 23 de julho, começou dia 22, 23 aí, algumas datas importantes aí da NFL eu acho importante a gente passar, né, o training camp está acontecendo agora, nesse momento, a temporada, né, no dia 1º de agosto, aí a gente vai ter o jogo do Hall of Fame, né, que vai ser entre Texas e Chicago Bears, a pré-season em si começa no dia 8 de agosto, ou seja, já estamos muito próximos, né, estamos a 3 semanas aí da pré-temporada, ou seja, a NFL tá muito, muito próxima, eu acabei de me tocar falando isso, já me deu até cara, como é bom, a NFL está voltando. No dia 27 de agosto, né, outra data importante, aí a pré-season em si ela acaba no dia 25. No dia 27 de agosto a gente tem os últimos cortes, né, do roster, do roster aí para as equipes fecharem no 53. E aí no dia 5 de setembro começa a temporada regular, né, o jogo vai ser entre Ravens e Chiefs, o Opening Day. E no dia 6, lembrando aí que tem um jogo no Brasil, né, entre Eagles e Packers. Mas o ponto juntando aí com a data do dia 27 de agosto com os cortes no roster, começa agora a luta já, né, de muitos atletas aí, não só por vaga no elenco, né, que a gente acaba vendo, mas geralmente são jogadores menos importantes que são cortados, né, de fato. Mas também a posições titulares, né? Porque o Saints está com algumas posições incertas e tudo mais. E esse era o próximo assunto aqui que eu queria puxar para vocês, talvez até o último assunto da nossa pauta, que o que observar, né? O que a gente pode observar no training camp do Saints. Eu tenho alguns pontos, eu vou deixar vocês falarem primeiro, mas eu vou só comentar esse do Camara que vocês já falaram. O Camara em si, ele era uma posição, uma situação, né, que o Saints estava um pouco incerto de como fazer, ainda é uma situação incerta, né, por conta da sua questão contratual, né, que ele quer esqueci a palavra, uma renovação, enquanto o Saints aparentemente eles ainda não chegaram num acordo, mas o fato
com certeza o fato dele estar participando já do training camp já diz muito, né, sobre isso. Provavelmente as coisas devem estar fluindo. Mas é um ponto para se ficar de olho, né, no training camp. Não só o Kamara, é sim verificar a evolução dos outros running backs, né, do Jamal Williams e do Kendrick Miller também. Caso, infelizmente, aconteça alguma coisa aí com o Kamara e o Saints e as coisas não corram como planejado. Bom, Bernardo, aí, se você quiser começar, e aí depois o Fábio já pode falar logo em seguida, quais posições aí, jogadores, talvez que chegaram agora, né? Quem você gostaria aí e acha que o Saints, a comissão técnica vai ficar de olho aí, quem a gente deve ficar de olho aí para esse training camp do Saints? Como eu tava dando uma lida agora à tarde, né, para ver sobre o training camp, e colocaram a principal batalha, assim, no elenco, como a batalha pelo quem vai ser o QB2 do time, entre o Jake Henner e o Spencer Rattler. E eu acho que faz sentido essa ser a principal batalha, porque o Derek Carr, apesar de no fim da temporada ele ter tido seus lapsos, ele não é muito confiável e também não é muito saudável, porque ele teve que sair alguns jogos. Então é bom ver esses dois, tanto individualmente como a batalha entre os dois, se eles vão ter essa condição de dar essa resposta se a gente precisar deles no meio da temporada. E também, num geral, o ataque em si do Kubiak. O que vai ser falado sobre, como que vai funcionar esse novo sistema, e basicamente isso. Também essa questão do Kamara. Como que vai se desenrolar essa questão do contrato dele, como que o Jamal Williams e o Kendrick Miller vão jogar também no training camp, se eles vão ter a condição de serem talvez titulares, algum dos dois ser titular na temporada. Acho que eu foquei mais no ataque, que é o que a gente precisa focar mais para melhorar para essa temporada. Então, é as coisas que eu tô mais curioso para saber. E o Tyson Hill, que saiu uma notícia falando que o Kubiak estava usando ele de várias formas nos treinos, no minicamp da off-season. É um cara que eu tô curioso para saber como que ele vai ser usado nesse ataque. Na verdade, sobre Kamara e sobre a extensão contratual, ele quer a extensão contratual máxima. E assim, por tudo que ele fez na franquia, por que não dar esse contrato máximo para ele, né? Mas existe uma sensação de otimismo por parte da diretoria do Saints e por parte dos empresários de Kamara, então é algo que certamente eles vão se alinhar, né? Sobre o Jamal Williams, eu tô curioso também para saber. Jamal Williams foi um cara que jogou muito em Detroit, existia uma expectativa muito grande, ele chegou ao Saints com um contrato de 3 anos, muita grana envolvida, e acabou que na temporada passada ele foi muito abaixo, né, para não dizer pior. E Kendrick Miller é um cara que desde a temporada passada, desde quando ele foi draftado, eu falei que ele era muito forte, ele era um cara que poderia dar bola para ele, que ele é avançajadas, e mostrou isso, né? Mas eu quero falar sobre duas pessoas importantes para mim, que eu acho que eu vou ficar muito de olho. É sobre Spencer Rattler, por mais que a gente, mas ele não será o titular. Mas a gente tem que pensar muito em Derek Carr, como é que vai ser, né? Ele perdeu jogos. Então a gente tem que pensar em um reserva, e ele pode ser esse cara nos treinos para se observar. Sobre outro ponto é Tyson Hill, porque na temporada passada a gente falava muito sobre que Pete Carmichael não dava bola para ele correr, sendo que ele era um dos melhores do ataque. Quando dava a bola para ele corria e fazia touchdowns e tal. É um cara que a gente tem que ficar de olho, que o Kubiak tá observando muito, sabe dos pontos fortes dele, sabe do quanto ele é importante pro ataque. Então é um cara que nesse tempo de treinamento, até na Precision, ele vai ser importante. Acho que a gente tem que pensar que o ataque do Saints tem que ser em volta de Tyson Hill.
tem que correr mais com a bola. O Saints é muito bom para ganhar jardas correndo com a bola. E ele é fenomenal correndo com a bola. Então a gente tem que ver mais esse cara correndo com a bola. A gente tem um ataque que tem peças muito boas. Tem um coordenador ofensivo que é talentoso. A gente tem tudo para ter um ataque muito bom. Beleza que algumas peças a gente perdeu. Beleza que a gente pode ter lesões na temporada. Mas é um ataque que eu tô muito curioso para ver. E o treinamento vai ser importante. Eu tô acompanhando todos os dias. Tô vendo as entrevistas. Até um ponto que a gente não falou de Lattimore, que existia a expectativa do Chicago Bears pegar ele e do Rams, né? De fazer uma proposta de troca. E ele falou na entrevista coletiva que ama New Orleans, que ama o Saints, e por ele falava para sempre aqui que quando for para renovar o contrato ele vai renovar, que ele nunca pensou em sair. Então assim, a gente vê que essa equipe ela tá querendo. Jordan fala todo ano isso, que tá mais perto do que distante essa questão do Super Bowl. A gente tem que pensar no Super Bowl, beleza, a gente não tem uma equipe do patamar do Chiefs, do Philadelphia, do São Francisco, mas esses treinamentos vai ser importante para a gente ver o que é que será da equipe. A gente tem uma divisão fraca. O Atlanta Falcons, por mais que fez aquisições importantes, a gente não sabe como é que vai ser. Então esse treinamento vai ser bom para saber como o Clint Kubiak vai se portar, como o Taysom Hill vai jogar, como o Alvin Kamara vai vir, como o Derek Carr vai vir, porque esse draft focou muito em proteger Derek Carr. Thalys Fuaga, ele é esse cara, e ele vai dar muita liberdade para Derek Carr lançar a bola, que é algo que a gente quer muito ver, né? Derek Carr sob pressão é um cara que ele não consegue ter habilidade suficiente de raciocinar e ver plano B, plano C quando tá sob pressão. Então o Thalys Fuaga vai dar esse tempo para ele que ele precisa. Então esse treinamento vai ser importante, vem sendo importante. Graças a Deus Kamara vai voltar amanhã, Chase Young vai voltar amanhã. Então tudo vai se ajustando para a gente ter um treinamento saudável, que não tenha lesões. E tá tão perto, né? O Ivan falou, eu fiquei surpreendido, porque a gente tá tanto tempo sem ver na NFL que a gente pensa, caramba, vai demorar muito ainda. E aí ele vai chegar agora, já em agosto, a pré-temporada, então vai ser importante. Eu tô ansioso demais para ver esse Saints. Eu tô muito agoniado, porque é uma equipe que a temporada passada a gente falou, pô, se a gente tivesse um ataque, um coordenador ofensivo melhor, a gente fazia melhor. Eu quero só ir para a pós-temporada. Eu acho que essa temporada diz muito de continuação. De Dennis Allen tá com água no pescoço. Então, se ele for para a pós-temporada, se ele ganhar um jogo, pô, vai ser importante. Então, acho que esse treinamento vai ser bom para dizer sobre o futuro da franquia, sobre como vai ser e como vamos lidar com a franquia daqui para frente. É isso, cara. Vocês disseram muito bem aí, vocês tocaram nos pontos muito importantes. Eu acho que pra gente, né, que não é franco conhecedor tático das coisas, assim, não literalmente só estuda isso, talvez o que a gente mais consiga ver é de fato a briga dos quarterbacks, né? E assim, vai ser legal que a gente vai ter, né, uma briga não só no training camp, né, como em toda a pré-season aí, vai ser uma trocação franca, eu acredito, aí, entre o Spencer Rattler e o Jake Henner, e quarterback é uma posição que talvez a gente consiga avaliar melhor, né, por ser mais focado dentro do campo de futebol americano. Então a gente vai ter todos os jogos da pré-season e tudo mais aí pra gente dar uma olhada, mas obviamente a torcida, eu já vou dar minha torcida aí pro Spencer Rattler, não só ganhar fácil do Jake Henner, como também conseguir fazer uma pressão no Derek Carr. Ele não vai ser titular agora, é claro, mas a gente já viu acontecer algumas vezes na NFL o fato de um quarterback aparecer assim, um novato, e mandar muito bem, e acabar aí fazendo uma pressãozinha no quarterback titular, e não só para tirar o Derek Carr, tá? É óbvio que se ele for um gênio, que eu pés no chão acho que não vai acontecer, mas tudo bem, mas como, né, mais por fazer o Derek Carr ter um combustível a mais, né? Eu não acho que ele precisa, né, ter um combustível a mais, né? Só o fato de você ser titular da NFL
quarterback titular da NFL, isso já era para ser motivo suficiente, mas por que não, né? Por que não ter uma sombra ali atrás dele, o que ele não tinha temporada passada, e o Jake Henner com certeza a gente já sabe que não é essa sombra. Quem sabe aí o Spencer Rattler veio com essa com essa função também, pelo menos aí no começo. Bom, eu vou falar outros pontos que eu acho importantes. Vocês focaram bastante com razão, né, no ataque do Saints, que é um ataque muito importante, que é um ataque muito inconstante, era essa palavra que eu ia utilizar, e que a gente precisa da constância aí, né, nessa próxima temporada. Não precisa ser algo incrível, né? É só ser um ataque constante, que a gente tem boas peças na defesa aí que podem dar certo, mas ainda assim... Só ser produtivo, né? Exatamente. Não ser contraprodutivo, exatamente. Um pouco de produção aí provavelmente já vai ser o suficiente pra gente mais vencer do que perder jogos na temporada. Isso aí ia levar a gente pra pós-temporada, muito provavelmente. Mas algumas coisas eu acho que é interessante a gente ver na defesa, tá? E eu vou falar pra vocês, vou começar no ponto de evolução. Evolução dos jogadores, por exemplo, obviamente, o Fábio citou muito bem o Thalias Fuaga aí, que é com certeza o maior talento que o Saints pegou, mas tem algumas posições que são bem importantes, como por exemplo a do Kool-Aid McKinstry, que é um jogador que para muitos ele já até tem já vem preparado para a NFL, né, ou quase preparado. É um jogador, o cornerback, né, que veio do draft, muito interessante da gente visualizar, porque o Ross Jackson estava falando num podcast que eu estava escutando dele, é verdade. Nenhum time da NFL consegue ficar as 17 semanas com o seu trio de cornerbacks titulares, todas as semanas. É uma posição que, assim como a grande maioria na NFL, sofre com lesões. E o Saints tem um trio muito bom aí com o Marshawn Lattimore, né, que agora tá definido, ou quase definido, que vai ficar no Saints. Isso é muito importante. O Paulson Adebo e o Alontae Taylor, né, que são os 3 jogadores assim, de confiança, né, do time. A secundária é muito boa, o Saints tem. Mas é comum, o próprio Lattimore sofreu bastante com isso recentemente. Lesões, né? São comuns lesões, e o que você precisa, porque por conta de serem posições tão importantes, você precisa, né? Algo que o Saints até teve recentemente, que o seu reserva seja um cara competente, que o Saints não sinta muito as lesões desses jogadores, porque o Ross Jackson falou, eu concordo, que não é que ele é reserva, o Kool-Aid McKinstry, ele vai ser titular alguns jogos da temporada, isso é certeza, porque as lesões elas acontecem. Então, é muito importante a gente ver que ele vai ter uma evolução aí, pro Saints não sofrer bastante dele, não sofrer bastante com ele quando for necessário que ele entre em campo. O outro ponto é o Jordan Howden, né, que fez uma temporada passada legal, e ele vai assumir o lugar do Marcus May, que foi embora. É a temporada para ele despontar de vez, né? O Jordan Howden é um bom jogador. Vai ter o Will Harris ali como ajuda, né? O próprio Jonathan Abram, mas eu acho que o maior potencial que a gente tem ali é o Jordan Howden, né? É um cara pra gente ficar de olho também aí, pra se firmar na posição de strong safety. E agora eu entro num ponto que é um pouco contraditório a gente verificar no training camp, que é a briga da linha defensiva do Saints, mas basicamente porque no training camp a linha defensiva do Saints vai treinar com a linha ofensiva do Saints. E são 2 pontos de muita atenção, né? Então, ao mesmo tempo que a gente quer que a linha defensiva melhore a sua produção, a gente não vai saber, às vezes, se a linha defensiva estiver muito bem, pode ser que a nossa linha ofensiva esteja muito ruim, então vai ser um pouco difícil a gente notar isso no training camp antes de começar os jogos mesmo, né, para saber se de fato é a linha defensiva que vai estar boa, ou a linha defensiva que vai estar ruim, a linha ofensiva muito boa, vice-versa, essas coisas, mas é um ponto de atenção para a gente já ver qual das linhas vai se destacar mais. Eu acho que é um ponto interessante, porque no meu ponto de
vista, apesar de algumas incertezas em outras posições do campo, para mim as trincheiras do Saints é o principal, foi o principal problema, talvez temporada passada, e ainda é a principal incerteza. Então, eu fico de olho nessa parte. Principalmente o nome que eu vou destacar é o Bryan Bresee, porque ele é um cara que tem um potencial para ser um jogador, o potencial físico assim de ser um jogador sensacional. Teve demonstrações interessantes aí durante a temporada passada, porém ainda, né, não chegou ao auge que a gente esperava dele. E ele é um jogador, cara, que se ele for o diferencial que a gente pensa, vai ajudar de tudo, né? Vai ajudar a pressão lateral do Cameron Jordan, do Chase Young, do Cole Granderson, e quando você chega no quarterback, isso facilita demais o trabalho dos linebackers, facilita muito o trabalho da secundária. Então, para mim, o cara que pode ser a chave aí da cada vez mais, né, o sucesso do Saints na defesa pode ser o Bryan Bresee mesmo, que se ele despontar ali, dadas as devidas proporções, né, com um potencial ali um pouco similar ao Aaron Donald, né, eu digo apenas no sentido de ser um jogador que consiga pressionar a parte interior da linha, né, isso já faz muita diferença para a defesa do Saints como um todo, né. Então, esses aí são os pontos que eu acho que a gente tem que ficar, os pontos a mais, né, além do que vocês falaram, que a gente pode ficar de olho no training camp. Destaco só um pouquinho o Trevor Penning também, que é a temporada derradeira dele, para ver o que vai dar, né. Não sei se alguém tem mais algum ponto aí, que quer complementar com mais alguma coisa, senão a gente já pode partir para os finales. Eu só queria falar sobre Trevor Penning e Bryan Bresee, porque Trevor Penning existe uma expectativa muito grande, né? Ele foi draftado, se eu não me engano, há 2 temporadas atrás, e particularmente era um cara que eu falei, e foi engraçado que eu fui recém-contratado no Saints Brasil naquela época, e acho que foi 3, 4 dias antes do draft. Eu falei, caramba, Trevor Penning é um cara que eu quero muito que seja draftado. Ele foi draftado, só que existiu brigas, não foi, se eu não me engano, e acabou que ele não fez uma temporada muito boa. Existiu uma expectativa muito grande, ainda existe. Eu acho que essa temporada, em questão até de renovação de contrato, é derradeiro, né? E o Bryan Bresee é um cara que fez uma temporada muito boa. Eu acho que ele é o suporte dessa defesa, que ele ajuda demais, tanto a secundária, mas o Cameron Jordan e o Demario Davis é um cara pra gente ficar de olho também. E sobre, é difícil falar o nome, mas que é Cullen McQuest, né, que foi a segunda escolha do Saints no draft. É um cara que vem de Alabama, é um cara que é uma estrela lá. Eu vi alguns jogos dele, ele é muito bom. Então é um cara que vai agregar muito, que vai ajudar essa defesa. Então, assim, são pontos que a gente fala sobre a defesa, que ano após ano, como eu repito e falo, é uma defesa muito boa, uma das melhores da NFL. Ajudou a ganhar jogos e vai ajudar a ganhar jogos essa temporada, isso é fato. Então, quando a gente fala sobre qual a expectativa da defesa, é continuar mantendo o padrão que ele vem mantendo há uns 4, 5 anos. E esse Saints, ele é isso, a defesa. Então, sobre o Bryan Bresee, que vem muito bem, sobre Cameron Jordan, sobre Demario Davis, são caras que é importante, né? A gente não pode deixar de falar deles. Então, assim, essa defesa é o pilar da equipe, e Bryan Bresee, ele dá esse suporte que a gente precisa. Ele falou, se eu não me engano, um podcast na casa dele, e eu não me recordo para quem foi, me desculpa, mas ele falou que foi uma temporada muito boa, que ele sentiu falta da família, mas que como essa temporada a família foi para lá, ele tá muito mais motivado, ele sabe que ele falta ainda muito crescer, ele sabe que o teto dele ainda tá muito longe de chegar, e que ele vai buscar elevar um nível cada ano. Então essa temporada é de afirmação para ele, né? A temporada passada ele foi muito boa, então essa temporada a expectativa de crescer ainda mais, e eu espero que ele cresça, né? Porque é um cara muito bom, que a gente se perguntou no draft, quem é Bryan Bresee?
Eu, na época, fiquei ainda meio receoso quando eu vi alguns vídeos dele e vi ele jogando. Ele é de um talento muito bom, muito importante. Então é algo que a gente tem que ficar de olho nessa temporada. Eu acho que tudo que eu poderia falar da defesa, vocês falaram a grande parte. A defesa, principalmente a secundária, foi muito bem na última temporada. Trouxe o McKinstry agora para dar um reforço. E também tem agora o Chase Young, que vem ajudar esse setor, a linha defensiva, que foi um ponto fraco na última temporada. Um ponto fraco. A pressão do quarterback às vezes deixava a desejar. A defesa contra a corrida também, alguns jogos era meu Deus nos acuda. Mas é basicamente isso. Basicamente isso. É uma defesa forte que tem os seus pontos a melhorar. O Brian Breeze, uma linha defensiva que tem tudo para ser melhor do que na última. E é bom prestar atenção nisso, nessa evolução agora no training camp. Bom, perfeito, gente. E aí, só para encerrar mesmo, a gente esquece, é comum. Panthers e Kickers are people too, né? Mas o Saints sofreu muito, né? Com os times de especialistas, né, na última temporada. Então, as vagas estão abertas aí, tanto de Panther quanto de Kicker, né? Tanto que o Saints até tem... eu acho que eu até cliquei e saí aqui, mas agora tem dois, né? Tem 2 Kickers e 2 Panthers, né? Para disputar aí. O Blake Group vai disputar com o Charlie Smith, que é um novato, e o Low Hadley vai disputar com o Matthew Hayball, que é também um jogador aí novo no elenco, também é um novato. Então, tomara aí que o Saints consiga também um pouco mais de consistência na posição de time especialista, que não foi nada confiável para o Saints na última temporada. Bom, vamos encerrar então, né, o podcast. Foi um podcast que, obviamente, a gente não tinha tanta pauta, mas os assuntos conseguimos falar bastante, né? Acho que você que escutou até aqui, primeiro, muito obrigado. Segundo, acho que você conseguiu ficar mais bem informado aí de todas as aquisições do Saints, um pouquinho mais sobre as lesões também. E quem ficar de olho, né? Agora eu acho que é interessante vocês, assim como nós, de vez, né, já mergulharmos, né, na temporada. Como a gente reparou aqui, tá muito, muito perto. Isso também significa que a nossa produção aqui no Saints Brasil vai cada vez mais aumentar, né? Agora com o Training Camp vão ter muito mais notícias, então acompanhem a gente lá diariamente no Twitter, porque o Twitter X, né? Não sei, acho que ninguém fala X ainda, mas basicamente é um lugar que a gente vai passar as notícias diárias lá, né? A gente consegue ter um contato mais rápido com vocês, mas se você não costuma dar uma olhada no Twitter, pode ficar tranquilo que qualquer notícia aí muito importante, notícias aí interessantes, a gente vai trazer no nosso blog também, além do podcast, é claro que vão acontecer mais frequentemente, mas as notícias aí já estão já vão ser alimentadas no blog também, inclusive isso aqui que a gente falou no podcast, né, do Alvin Kamara se apresentar no Training Camp, do Ryan Ramczyk, já são notícias aí que já tem lá em português aí para vocês darem uma olhada lá no mundowhodat.com. Além disso também, né, a gente continua nas outras redes sociais, né, Instagram Mundo Whodat, Facebook Saints Brasil. Talvez em breve teremos no TikTok também, isso pode ser um spoiler, mas espero esse ano, eu particularmente, mas eu sei que com toda a equipe, trazer conteúdos novos e interessantes. Vão ter surpresas por aí nessa temporada, vocês podem ter certeza, continuem acompanhando. Bom, mas é claro, né, que o nosso podcast só tem esse incrível conteúdo por conta dos nossos convidados. Então, Fábio, eu queria começar aí te agradecendo. Muito obrigado, cara, pela participação aí, sempre com comentários muito interessantes aí sobre o Saints. Muito obrigado aí por participar desse podcast e vamos com tudo pra temporada, cara. É sempre bom estar aqui, eu já falei isso milhares de vezes, eu amo estar no podcast, porque eu me sinto bem com vocês, eu gosto muito de falar sobre o Saints.
Eu espero que essa temporada seja muito boa. Vamos ter muitos podcasts ainda pela frente. A temporada ainda nem começou. Vamos ter muito trabalho e vamos pra cima aí, que esse Saints pode dar alegria pra gente. É isso aí, eu gosto do otimismo do Fábio, eu particularmente sou mais desse time também, de acreditar, e assim, a temporada nem começou, né, então eu prefiro acreditar também desde o começo, e é isso, cara, agradecer também, Bernardo, que estreia, viu, cara, meus parabéns aí, desenrolou, falou bem, não ficou nervoso, se ficou não pareceu, tá, seja muito bem-vindo ao nosso time de novo, novamente aí, né, te dando as boas-vindas, e sempre que você conseguir participe com a gente, tá, aqui no podcast, mandou muito bem, agradecer aí a sua participação, muito obrigado, e vamos juntos aí para essa temporada que esperamos que seja muito positiva pro Saints. Eu que agradeço aí a chance de participar, o convite que apareceu. Espero mesmo participar mais vezes durante a temporada. E obrigado. Ainda bem que não pareceu, porque eu tava um pouco nervoso mesmo. Mas ainda bem que não pareceu. Então espero aí ajudar todo mundo no que precisar aí, tanto no podcast como no site, no que precisar. É isso. Obrigadão. Perfeito, muito obrigado. E muito obrigado a você, né, que escutou até aqui. Estamos começando mais uma temporada, então eu não preciso fazer mensagens motivacionais no final, como eu fiz em alguns podcasts na temporada passada, porque eu espero que você, assim como eu, está bem empolgado para essa temporada do Saints que está para começar. E é isso, gente. Muito obrigado aí. Logo mais tem mais podcast, tem mais conteúdo. Siga acompanhando a gente nas redes sociais. E é isso. Who Dat? Até a próxima. Tchau, tchau.